Gente que faz, oh que maravilha, já estamos aqui com mais uma edição do seu podcast preferido, contando sempre grandes histórias, com grandes personalidades aqui do nosso DF, do nosso quadradinho que a gente ama tanto, né, Najara? Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo, obrigada a você que nos assiste. Como o Marcelo falou, este que é um podcast que já vem se firmando nos cenários aqui de Brasília, dos podcasts, todo mundo assistindo e, mais uma vez, parabenizar a Câmara de Dirigentes e Lojistas que tem feito esse grande trabalho aqui no Gente que Faz, Marcelo. Você sabe, Najara, que nós estamos resgatando aqui histórias, né, dessas pessoas que realmente fizeram e ainda fazem para o Brasília, porque o varejo não para de crescer e é o que realmente faz de Brasília o que é hoje, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana e, ó, você que está assistindo, já compartilha esse link, porque todos os podcasts, eles têm sido muito enriquecedores. A gente tem conhecido histórias inspiradoras e podendo aí mostrar que o DF ainda tem muitas oportunidades. Oportunidades que hoje existem graças a essas personalidades que vieram desbravar Brasília. Chegar aqui e falar, é aqui que eu vou fazer essa terra acontecer. Então, se nós temos tudo isso hoje bonito, tudo pronto. Eu sou de São Paulo, vim para cá. Quando eu cheguei, já está tudo pronto aqui, né? São graças a eles, viu? Você também. Apesar de você ser brasiliense, mas você sabe que tudo isso, essa estrutura maravilhosa que a gente tem hoje aqui, são eles os responsáveis. E, claro, um dos responsáveis também... Que veio lá de Minas Gerais. Mineiro também. Mineiro. Tava comendo um pão de queijo, agora ele gosta de pão de queijo, viu, Najara? Que mineiro que não gosta. A gente que não é mineiro gosta de pãozinho de ama queijo, pão imagina. de queijo, né? Marcelo, hoje a gente está aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Dimas Thomas da Fonseca. Ele, que é um empresário que veio desbravar Brasília, que a gente vai escutar a sua história. Dr. Dimas, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. Ok, vamos à luta. Aliás, que luta, né, doutor Dimas? Que luta, porque eu queria que o senhor começasse contando a história pra gente. Como é que foi que tudo aconteceu? Como é que nasceu essa veia empresarial? Conta pra gente, assim, realmente, como o senhor se despontou para essa veia empresarial. No fundo, eu não sou empresário, né? Eu fui mais executivo do que empresário. Empresário, não. Eu realmente não tive nenhuma empresa. Então, eu fui mesmo mais executivo. Trabalhei por 34 anos numa grande empresa, que foi as Casas Pernambucanas. Me aposentei e, quando aposentado, 2 ou 3 dias de aposentado, já desligado da Pernambucana, eu fui convidado para abrir uma loja da Tenditude Material de Construção. A Tenditude era um projeto da Alcoa Alumínio. A Alcoa Alumínio é uma empresa multinacional americana. Abri essa loja, fiquei 3 anos lá e aí parei, né? Eu tenho uma loja na W3 Norte. Então, o senhor é empresário, você está escondendo o jogo. Não, mas eu quis mostrar para o senhor, quer dizer, a veia empresarial já nasceu desse grande executor lá atrás, sim, né? Aí eu tinha uma loja, o meu filho mais novo estava em Belo Horizonte, que é publicitário, tem empresa, inclusive, e ele tinha na época ele tinha uma filha com 5 anos, e eu achei que ele estava se afastando da filha, no momento que a filha precisava da presença do pai também, que estava vindo de uma separação do casal. Aí eu trouxe ele. Como a loja estava fechada, lá do prédio que eu tenho lá na W3, eu falei com ele, você fica aqui, nós vamos abrir uma loja aqui. Não tinha nada a ver eu abrir loja, mas como ele precisava continuar trabalhando, abrimos a loja. Por algum período, não muito grande, mas ele não tinha nada a ver com varejo.
como não tem até hoje. Não tinha nada a ver com Mas foi Valério. um primeiro passo que o senhor enxergou para trazer ele para Sim. perto. Aí eu tinha um outro amigo, que era do ramo de tintas, da Polar Tintas, bem conhecida, antiguíssima, tinha uma série de lojas aí, do Lívio. Aí o dia falou, Dimas, eu acho que você não tá afim disso aqui não, né, dessa loja. Seu filho, o Delmo, parava pouco na loja. É o seguinte, eu alugo a loja e eu te compro o estoque que você tinha de tinta. Era uma loja de tinta. E aí aconteceu. Eu aluguei a loja, passei pelo livro da Polar Tintas, e aí uma sequência de outros inquilinos que acabou ficando como inquilino da loja. O livro passou para outro, o outro passou para outro e tal, mas sempre no ramo. Sabe que isso é interessante que o senhor está colocando aqui, inclusive, Najara, porque do pouco da história que até nós estávamos conversando no nosso café com pão de queijo ali, exatamente dessa veia empresarial, do que ele fez lá atrás. Porque todo mundo, de alguma forma, né, seu Dimas, começa. E o começar do senhor, a veia empresarial veio justamente das casas pernambucanas, porque você imagina a responsabilidade, na época, para um jovem ter que administrar, trabalhar e com 19 anos fazer acontecer. Mas isso foi um grande feito, né, Najara? É um grande feito porque ele estava comentando até que depois que entrou, se casou, teve que deixar a família para estar ali à frente da empresa. Inclusive, conta isso pra gente, da história de que você já estava na empresa, né? Já estava na Pernambucanas, foi convidado para ir por um lugar lá no Mato Grosso. E aí ele contou... Não era, na verdade, não era Mato Grosso, era Goiás. Goiás. Não confunde, Goiás, aqui pertinho. Aí o senhor saiu de Minas e foi para Goiás. Era sertão. Bem sertão. Era bem sertão bem mesmo? Bem sertão. Só chegava lá de avião. Só de avião? Então, não tinha outro meio de Tinha transporte. estrada, não tinha nada. Tinha rio para passar e não tinha ponte. Como é que é o nome da cidade? Passava na Iporá. Iporá é o nome da cidade. Cresceu bem a cidade depois disso, né? Então, por lá as coisas aconteceram, né? Pouco depois que eu estava lá, eu fui para lá em abril, 17 de abril. É uma data que às vezes acaba não esquecendo, né? Fui para lá em abril. De que ano? 1957. Olha, certo. Marcelo, uma história aí que vem caminhando, né? Desbravando, né? Aqui o estado de Goiás e depois do DF também, né? Porque é tudo pertinho, né? E aí, o que acontece é que logo depois eu voltei para casar, já pouco tempo depois estava em Iporá, voltei para Minas para casar com a minha atual esposa. E por lá nós tivemos 3 filhos, né? E foi em 1958 que nasceu o primeiro. Depois, foi logo em seguida. Em 1959, o outro segundo filho. E em 1960, a filha, né? Que também nasceu em Iporá. Alguns anos de Iporá, eu acabei sendo transferido para Alfenas, né? Lá em Minas Gerais, né? Voltou? Voltei para Minas. Foi um pulo muito grande, né? De localização. Você sai de uma cidade que não tinha nada, nem hospital. O meu filho, primeiro que nasceu em casa, né? Olha só. Mesmo? Não tinha nem hospital, nada? Não tinha. Quem fez o parto foi o doutor Júlio. O senhor tá com a memória boa, hein? Mas tem algumas coisas que a gente não pode esquecer. Não, ainda mais. Aí, o doutor Júlio fez o parto do meu filho. E aí as coisas aconteceram, né? Não faltou apoio. Gerente das Pernambucanas naquela época era quase que uma autoridade, né, para aquela época, né? Ainda mais num lugar daquele, num sertão danado. E depois veio o segundo,
que também é homem, é o Dimas Filho. E depois veio a terceira, que é a minha filha, a Dilmene, né? Então, essa foi a minha vida. De Iporá, depois de quase 4 anos, aí me transferiram para Mato Grosso. Alfenas. E depois de Alfenas? Depois de Alfenas, Itajubá. Depois de Itajubá, Mato Grosso. Mato Grosso. Foi esse do Mato Grosso. Aí que chegou no Mato Grosso. Que lugar do Mato Grosso que o senhor chegou aí? Na verdade, não é Mato Grosso, é Goiás daquilo lá. Não, aí foi já depois dessa outra etapa, né? Aí já foi para Fátima do Sul. Fátima né? do Sul. Que era uma cidadezinha pequena, minúscula, construção toda de tábua. Era um assentamento que o Getúlio fez, e dizem, inclusive, a história que parte daquela terra foi o Brasil que tomou do Paraguai. Bem lá na fronteira? Bem lá na fronteira, bem perto de Ponta Porã, não era longe de Ponta Porã. E dali eu não levei a família, porque eu não achava nem casa para alugar, para levar a família. Nessa altura, eu já tinha 3 filhos. E eu reclamei muito, criei muitas dificuldades para a Pernambucana na época, e eles acabou me transferindo, atendendo um pedido meu, me transferindo para outra cidade, que foi Alfenas, lá no sul de Minas. De Alfenas, 1 ano e pouco, não chegou 2 anos, eu fui transferido para Itajubá, já era uma cidade maior, também universitária, a maior faculdade pública federal de engenharia mecânica. É famosa, por sinal. Era referência já na época, né? Itajubá foi a terra que na verdade não é a terra dele, que é uma cidade mais próxima, foi de um ex-presidente, Venceslau Braz, né? Que era lá, mas que morava em Itajubá. Venceslau Braz, ninguém de vocês, só te olhar a história aí para descobrir quem foi Venceslau Braz. A cidade dele chama Venceslau Braz, mas ele morava em Itajubá. Dali, de Itajubá, depois de alguns anos, onde é que nasceu o meu 4º filho, o Delmo, eu fui transferido para inaugurar essa loja no Mato Grosso, né? Foi de Itajubá que eu fui para lá. Tá, que o senhor já foi Saí direto de pro uma Mato Grosso. boa cidade, uma cidade famosa na época, hoje nem tanto, mas na época era muito famosa por causa da faculdade. E eu fui para lá, e lá eu não consegui ficar, e voltei para a minha cidade, Patos de Minas, como gerente da loja. Era um sonho aquilo ali, não? Voltar para a sua cidade, né? Origens, Com a família. Uma cidade que é conhecidíssima, Patos de Minas, né? Morava lá, meu sogro morava por ali, a família toda morava por lá, então foi um achado a saída para lá. E, doutor Dimas, na sua história, né, a gente estava falando um pouco do que aconteceu antes de você chegar em Brasília. Mas um passo muito importante, né, quando você chegou em Brasília, você estava contando para a gente sobre a implementação e a chegada das pernambucanas aqui na nossa cidade. Mas tem um ponto que é muito curioso na história dele. Ele já foi presidente aqui da CDL. Então, foi um marco para a sua vida também. Eu queria que você contasse um pouquinho. A gente volta, porque eu quero trazer todas as suas raízes. Mas quando você chegou aqui em Brasília, como que você chegou na CDL? Como foi isso na sua vida? O CDL aconteceu... Seu Sidney Veiga, saudoso Sidney Veiga, que é dono das óticas Veiga, né? Surgiu uma vaga de diretor do CDL. E aí alguém sugeriu para ele, por que não chama o seu Dimas para ocupar essa vaga de diretor?
E aí um cara que era da Riachuelo, bem concorrente, era da Riachuelo, disse, não, eu chamo, sou amigo do Dimas. Me chamou e eu acabei indo para o CDR nesse momento, né? Depois de algumas diretorias, o seu Veiga terminou o mandato dele, não podia ser reeleito. O seu Veiga aí indica um outro executivo para ser o candidato do CDR. Foi então que ele indicou o seu Joel Campanato, saudoso Joel Campanato, das Cias. Vocês não lembram das Cias, lá no Conjunto Nacional. E aí o que aconteceu? O Joel venceu os 2 mandatos dele, só pode ser 2 mandatos aqui. Né? Ele indicou outro diretor, foi o Sérgio Viotti, que também foi presidente. Sérgio Viotti trabalhava no Slaviero, não sei se vocês lembram desse nome, a revenda de automóveis. De Ford, é da Ford, né? Ford, né? Ford Slaviero. Ford Slaviero. Aí o Sérgio foi dispensado do Slaviero. E aí, quem vai ser o novo presidente? Me chamaram para ser. Eu acabei aceitando. Né? E fez história, história aqui, Marcelo. Aí que aconteceu. Na semana passada, história, né? na semana passada, a gente contou um pouco da história da Fundação CDL. E hoje estamos aqui com o fundador da Fundação CDL. Então, ele trouxe o braço social, pensando realmente em unir esses empresários e os varejistas para que pudessem fazer algo em prol de outras pessoas. Então, já aqui, deixo os nossos parabéns por essa iniciativa e que hoje está fazendo história, né, Marcelo? E olha, é muito importante o senhor destacar essa questão do braço social, porque o lojista, o empresário, ele tem essa veia social também, ou seja, Eu é não um diria pensamento... que tem, deveria ter mais, Deveria né? ter mais, O senhor implantou. Mas sabe o que a gente percebe? Que esses empresários, vocês começaram lá atrás, já empreendendo e já trazendo essa tradição, está mudando um pouco o comportamento também do empresário. Mudam bastante. Vocês estão deixando esse legado. E esse legado mostra exatamente para os novos que estão fazendo agora que essa questão do coletivo social, como no caso da Fundação, tem feito total diferença nos dias de hoje. Sim. Graças ao que o senhor fez lá atrás, Sim. né? Sim. E como é que foi isso? Sabe o que é a minha pergunta? O senhor estava aqui, aí o senhor fechou o olho e pensou, eu preciso criar algo para ajudar o próximo? Como foi? Eu nem diria que eu pensei em criar algo. Eu apenas segui exemplos que já existiam dentro do CDL. Perfeito. Eu já tinha dito, o CDL de Recife tinha uma fundação já há alguns anos. Já bem ativa essa fundação. Bem ativa, por sinal. Né? Muito atuante. Aí tinha o CDL de Belo Horizonte também, que já tinha uma fundação, um pouco mais nova, mas tinha. Falei, por que a gente não cria a nossa aqui também? E aí foi quando eu convoquei uma assembleia dos diretores, dos associados com direito a voto, para propor a criação da fundação. Foi quando aconteceu a criação da fundação. Foi a partir desse momento que a Assembleia Geral dos Direitos com Direito a Voto aprovou a criação da fundação. E aí começou, então, a fundação. Vai ter um longo caminho que a fundação percorreu aí ao longo desse tempo, né? E estamos com um pioneiro, Marcelo. Realmente, contar essas histórias nesse podcast é incrível. A gente bateu um papo aqui muito legal com a Andréia, de tudo que está sendo desenvolvido e hoje com a oportunidade de saber aonde começou, através de uma inspiração e modelagem de outros lugares e histórias como a do Dr. Dimas hoje inspiram outras pessoas. Né? Que vai passando, né, de geração para geração, e aí é aquilo que eu bato na tecla sempre, né? Se tudo isso hoje os empresários
mais jovens estão fazendo é graças ao exemplo que vocês deram lá. E isso é muito bacana, né? O senhor se lembra da primeira ação que foi feita quando foi criada a fundação? Do primeiro evento? Como que fato foi? marcante, né? Assim? Conta pra gente, como é que foi? A gente tinha pouco recurso financeiro, né? Certo. A gente estava começando. E o que você ia fazer? O objetivo era o menor. Era cuidar de menores. Cuidar de menores era uma coisa extremamente necessária no Brasil, né? Até hoje ainda é. Mas aí o que acontece? As coisas dependem de recursos financeiros. E até que a gente conseguiu formar recursos financeiros, a gente não tinha muito o que fazer. Mas que o pouco já fazia muita diferença na vida dessas crianças, né? Coisa. E a gente consegue, ao longo do tempo que vem acontecendo até hoje, a coisa ser o que é hoje a Fundação. Então, eu acho que isso me dá muito prazer, me dá muita alegria. Eu vejo que a Andréa está fazendo um bom trabalho. Mas a gente não pode esquecer das outras pessoas antes da Andréa. Que passaram por lá também, começando né? pelo senhor. Que deixou um pedaço de outras trabalho, pessoas, né? que administraram a Fundação. Sim. Né? Que a Fundação passou a ter uma administração. Que ela tinha recursos, vinda do CDL, que o CDL é que bancava. Sim. Né? Então, foi feito devagar as coisas acontecem, né? E hoje a Fundação tem um bom trabalho hoje, né? Isso é bacana que o senhor contou. Agora eu quero trazer exatamente a veia empresarial. De quando o senhor se tornou empresário, qual foi o primeiro empreendimento que o senhor fez aqui em Brasília que despontou? Falou assim, não, agora eu quero fazer esse trabalho, eu vou ser empresário. Como é que foi essa primeira experiência? Conta pra gente. Não me passou pela cabeça ser empresário, né? Aconteceu. O que me levou a ser empresário é porque eu tinha um imóvel comercial e ele precisava de render alguma coisa, né? As economias que eu tinha até então foi investido na construção do prédio. Eu e um cunhado meu. E esse prédio está até hoje? Hã? E esse prédio continua seu continua até alugado, hoje? Continua alugado. E qual foi o primeiro empreendimento? Conta pra gente qual foi essa primeira experiência. A primeira experiência é que eu tinha trabalhado na Tem de Tudo. Sim. E tinha já um certo conhecimento do ramo de tintas. Certo. Né? E eu, com a loja fechada, o meu filho fora daqui, deixando a filha dele para trás, né? Eu falei que eu vou buscar ele. Peguei um avião, fui a Belo Horizonte. Trouxe o mineirinho. Trouxe o caçula para cá e vamos abrir uma loja de tintas. Foi aí que começou a abrir a loja de tintas. Não durou muito tempo, porque eu já não estava querendo comércio mais, eu já estava cansado, já era mais de 37 anos de varejo, né? 34 Muitas da Pernambucana, histórias. 3 da Tem de Tudo. Então, mas aí o meu filho não estava muito afim, ele era publicitário. Como você disse, ele não tinha veia para o varejo e não tem até hoje. Não tem até hoje. É para comunicação. Aí é comunicação. Aí aparece um amigo e diz, olha, Dima, eu estou vendo que o Delmo não está muito afim disso aqui, não, né? Vamos fazer o seguinte, eu alugo aí você... Eu já tinha algumas lojas livres da Polar Tinta. A loja... E ele te dá um balanço e eu te pago o estoque da loja. E assim foi feito. Então, eu passei para ele e ele continuou, dali passou para outras pessoas. E na sua família, né? Esse seu filho, ele não tem essa veia empresarial, mas seus netos, bisnetos, como é? Ninguém. Todo mundo foi para outros ramos? Foi para outras áreas. Até porque as coisas mudaram, né? Passaram a estudar, né? Passou a faculdade, fizeram faculdade, né? Começaram a ver as coisas por outro ângulo. Eu tenho 2 filhos publicitários, um, por sinal, que é o da Fórum TV+. Sim.
foi uma grande empresa aí da época do Cristóvão. Foi responsável pela eleição do Cristóvão como governador, o Dimas Filho, né? E foi responsável por outros políticos aí. Ele era um cara bem conceituado nessa área, o Dimas Filho, né? E hoje não, hoje ele não tem mais a empresa, hoje ele é criador de cavalo. Mas olha, já é uma grande oportunidade. Hoje é criador de cavalo manga larga. Manga larga ou manga larga marchador? Manga larga marchador. O marchador que é mineiro, porque a gente sabe que o manga larga marchador, os mineiros são apaixonados, não é verdade? E ele tem muita ligação com isso. Então, agora, eu queria que o senhor contasse pra gente também, né? Que a gente está resgatando essa história do setor logista aqui de Brasília e desse meio empresarial. Daquela época que o senhor teve esse primeiro empreendimento aí com as tintas, né? Teve alugou depois. Como é que o senhor... Foram 37 anos na Pernambucana. 37 anos, foi 35? Né? 34 na Pernambucana. 34 na Pernambucana. Depois ele foi aproveitar o que tinha guardado para construir o prédio. Aí, quando achou que não podia mais, virou empresário. E aí o senhor virou empresário, eu gostaria que o senhor comentasse, para a época, como é que era o setor de lojas aqui em Brasília? Como é que estava aquele movimento? Estava crescendo. Conta pra gente. Aí o setor de indústria já cresceu, o varejo cresceu, veio o shopping, o Conjunto Nacional, aquela coisa toda, foi um sucesso, né? O advento do Conjunto Nacional, que o Conjunto Nacional foi construído em 3 etapas. Eu abri a loja das Pernambucanas na primeira etapa, depois veio uma segunda etapa e depois uma terceira etapa, que era lá o final do Conjunto Nacional, né? Então, eu tenho muita ligação com o varejo, né? Não como empresário, mas com negócio, vender, né? Já está na veia, né? E vender. Quando se fala... Porque meu pai era comerciante, então, né? Já herdou. Já herdou do meu pai, né? Meu pai era comerciante. Vendi muita pinga no balcão. E vendia muito, né? Vendia. Era aquela que você botava um balcão aqui, e você ficava do lado de lá e botava cachaça pro cara no balcão. Mas o senhor não tomava não, né? O senhor vendia? Nunca bebi. Hã? Nunca bebi. Mas sabia vender. Sabia. E falava viu o pai, né? viu o pai comerciante e se inspirou. E o senhor sabe que hoje, né, em Brasília, o senhor comentando sobre isso, né, da cachaça, Brasília também é expoente em cachaça, porque a gente tem grandes empresários acontecendo aqui e apostando na cachaça, não é isso mesmo? Apostando na cachaça, produção de vinho, até vinhos também, né? Aí, né? Você vê que Brasília despontou para vários setores, então. Muitas oportunidades. Tem muitas aventuras por aí, né? E aventuras boas, né? Por sinal, né? Que tem dado certo, né? Tem dado certo, né? A aventura do mineirinho que veio lá de Patos de Minas. Cuidar aí dessa expansão das pernambucanas aqui em Brasília. E tem pernambucanas até hoje no Conjunto Nacional, não até tem? Hoje, né? Voltou a abrir, né? Eu vi esses dias eu passando tem lá agora. Embaixo, voltou a abrir. Aquela é da administração de São Paulo, porque a minha era a administração do Rio de Janeiro. O que acontece com a Pernambucana? A Pernambucana é uma família, né? Sim. Não tem ninguém fora da família na administração como acionista. Não, a família já está na 4ª geração, 4ª para 5ª geração. Bacana isso, né? Continua sendo da mesma família, dos Lundgren. O senhor conheceu eles? Muito conheci. Eu tinha um bom prestígio na Pernambucana, né? Você tem uma história lá dentro. Você fez parte da história das Pernambucanas, né? Bom prestígio, né? Eu tive um bom prestígio na Pernambucana. Mas aí as coisas acontecem, né? Então vai acontecendo, a gente se surpreende às vezes, né? Você acredita que muitas lojas se espelharam também nas Pernambucanas? Tipo, claro. Copiaram os modelos a Pernambucana é de 1906, né? Certo. Pernambucana, a primeira loja, é de 1906. O que aconteceu na primeira loja da Pernambucana? Só para ter um pouquinho, de entender um pouco. 1906, você vê quantos anos nós temos, né? Aí, 1906 que eu falei, né? É antes.
Antes? Ainda. Bem antes. O que é que aconteceu com a Pernambucana? Bem na virada A do família, século. Né? a família de Recife, um imigrante sueco, veio para o Brasil com 18 anos, se aportou lá em Salvador e por lá ficou, em Salvador, solteiro, não tinha nem 20 anos esse Lundgren, e aí ele passou a vender comida para os navios, né? Achou esse ramo para vender comida para os navios. Cresceu, casou, construiu família, cresceu e aí ele compra a primeira fábrica de tecido em Rio Tinto, lá em Recife. Eu compro a primeira fábrica de tecido, lá fabriqueta qualquer, né? Coisa pequena, insignificante e tal. Cercada por um brejo. A fábrica era cercada por um brejo. Ali cresceu e por ali ele foi crescendo, né? A família cresceu, casou, os filhos foram estudar na Europa, era outra cabeça, né? Foram estudar na Europa, a maior parte dos filhos estudou na Suécia, outro na Suíça. E com a Segunda Guerra, me parece que a Segunda Guerra, tem história de guerra aí nessa coisa. Na Segunda Guerra, o que é que aconteceu? A Segunda Guerra foi por volta de 1920, 1921 ali, né? Aí eles tinham muito tecido estocado. Tinha muito tecido estocado e não conseguia vender. Aí o que é que eles fizeram? Abriu a primeira loja em 1906, parece. E veio isso acontecer as pernambucanas de hoje, né? Mas lá, diz que santo de casa não faz milagre, então não era pernambucana. Era Lojas Paulista. Loja Paulista, lá em Recife. Ela passou pernambucana para cá, para o sul. Pra cá. Ah, tá. Então aí veio o advento das pernambucanas. E a família cresceu, ficaram muito ricos, continuou com a empresa, cresceu com outras fábricas, acabou tendo outras fábricas, né? E então a família ficou dividida entre administrar as lojas de lá com as lojas de cá de baixo, né? E aí o que fez? Todo mundo se dividiu ali para poder fazer a coisa acontecer? Para administrar. Para administrar. Administrar. Ela tinha 3 administrações, uma em Recife, outra no Rio de Janeiro e uma outra em São Paulo, que é a que tem hoje administrando aí, é a São Paulo. A do Rio de Janeiro fechou, a de Recife fechou, que na verdade não estava mais em Recife, estava em Fortaleza. Foi para o Ceará. Foi para o Ceará. E depois fecharam a administração de Fortaleza, levou para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve uma administração meia complicada, que passou a ser administrada por executivos e a família um pouco de fora. E acabou quebrando, né? Na verdade, tem uma história muito interessante das pernambucanas, porque essa questão da referência, né, faz parte também da história do varejo, né? Do varejo aqui no Brasil, né? E aí, dentro dessa questão, o senhor contando aqui, eu fico aqui pensando que tudo passa por uma gestão, uma boa gestão, né? O senhor fez isso. O trabalho do senhor também foi gerir. Como é que é essa questão da gestão daquela época para a gestão dos dias de hoje? Como que o senhor avalia isso? A começar, naquela época, a gente não tinha muito estudo, né? Estudava pouco, né? A Pernambucana fez gestões com pessoas criadas dentro da loja. Um foi pacoteiro, outro foi não sei o quê, outro foi vendedor, outro cresceu como vendedor também. Dali a pouco ele foi indicado para ser gerente de loja, que é o meu caso, né? Então, as coisas foram acontecendo
ao pouco. Ela não tinha gente de fora pernambucana, né? Até então não contratava ninguém para o executivo, para a gerência de loja. Tudo era feito dentro da loja. Ou foi pacoteiro, ou foi vendedor, enfim, era gente feita Já lá tinha alguma dentro. conexão. Mas a experiência dele não era de executivo, era de vender. Era de vender, era balconista que eles chamavam na época. Era que a gente fala assim do guerreiro da frente, né? Guerreiro da frente. Dali que fica para vender mesmo. Quem se destacava como vendedor acabava levando vantagem. Mas aí, por exemplo, saía da questão do vendedor, ia para o administrativo? Era Não, assim que não, o crescia? Como vendedor é que ia era? para gerente, não Ele ia ia para pra gerente. administrativo, não. Ele partia para poder coordenar equipes. É, para coordenar a equipe. E depois de gerente ia para onde? Ah, não, aí foi crescendo e uns foram ter fiscais de loja, que também saía do balcão da loja, Se destacava, fiscais de né? loja, para ir fiscalizar a loja. Precisava de gente para fiscalizar as lojas. A loja não ficava lá sozinha. Tinha que ter alguém para chegar e ver se o dinheiro estava certo, se a quantidade de dinheiro estava lá. É o olho da família, se né? Se a loja estava bem arrumada, bem administrada, se estava limpo, se estava organizado. Então, tinha alguém para poder fazer esse trabalho. Isso Eu chamava de fiscais. Que é o fiscal, né? Seu Dimas, o senhor considera que a gestão é o ponto-chave dentro de uma grande empresa? Porque é realmente que faz total diferença, né? É claro, sem gestão não há progresso, as coisas não acontecem. É lógico que hoje a situação é outra. Se você for na Pernambucana aí, hoje for numa loja da Pernambucana, o que você faz? Eu sou executivo, fiz administração, fiz aquilo. Mas vê se ele foi vendedor. Não tem essa conexão. Doutor Dimas, falando sobre essa importância, né, da gestão, aqui dentro hoje da CDL, com essa sua longa participação dentro do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, quais são os diferenciais que você acredita para essas pessoas que estão começando ou que já têm uma história no varejo que a CDL consegue dar esse suporte e apoio? Olha, eu como presidente do CDL, eu lutei muito na época para que as diretorias do CDL fossem geridas por, como eu diria, fosse gerida por empresários. Porque na minha época era mais executivos que cuidavam do CDL, né? Até porque, se você me pergunta, a Pernambucana admitiu ser gerente, ser presidente do CDL? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Não sei. Não sei. É uma pergunta hoje que eu não sei responder. Mas ela não queria gerente envolvido nessas entidades. Sim. Não sei por quê. Mas hoje não, a coisa é diferente. Hoje você vai ver aqui na diretoria do CDL hoje, que tem aqui ao longo dos últimos anos também, dos outros diretorias, é tudo empresário. Sim. É fruto de um trabalho que eu fiz para que os empresários tivessem voz, né? Tivessem voz e viessem e admitissem ser diretor do CDL. O Wagner é um deles. O Wagner é um deles. Né? O Enio Muniz é um deles. Sim. Inclusive, ele tem que vir aqui conversar também. A gente tem tantas vai ser histórias. nosso convidado Olha, também. Dimas, a gente, a cada podcast que a gente se inspira e conhece a história, e o mais legal, que as pessoas de casa podem se conectar. Toda vez que tem uma conversa dessa, alguém fala assim, nossa, mas eu não sabia do capítulo da história do Vilardo, eu não sabia o capítulo da história do Talau. Então, a gente gosta, né, de ouvir. E você contando agora que o trabalho que você fez como presidente lá atrás, hoje já gera frutos. O Talau, por exemplo, fui eu quem trouxe ele para ser diretor.
Foi arrastando todo mundo para cá. Você vê que Wagner, é aquela conexão, né? Todo mundo já vai trazendo. O Wagner fui com o pai dele para ele, o pai dele ser um diretor de CDL. Ele disse, não quero não, eu tenho 2 filhos aí, quem sabe um deles quer, mas um é mais para artista, o outro é mais para varejo. Então você vai fala com o Wagner, que é o filho. Eu falei com o Wagner e o Wagner acabou aceitando ver se esse diretor aí também. O Wagner tem um empreendimento, Marcelo, inclusive, uma casa, que depois eu vou pedir para rodar aqui imagens, uma casa linda, nas margens do Lago Corumbá, não é isso? Não sei. Ele tem uma casa, ele me mandou as fotos, depois eu vou mandar rodar aqui. A gente tem muitos empreendimentos, empresários, e isso, né, que você falou, o vender, tá sempre vendo oportunidades. E estar aqui dentro da CDL, nos encontros, sempre faz você abrir portas, né, Dimas? Muito mesmo, muito. E é por isso que a CDL tem essa história magnífica aqui em Brasília, né? Aí você porque pega contribuiu com a história. Você pega o cara da Rosário, cara de farmácia, varejo, é farmácia. Foi presidente aqui também, né? Você pega o Ano Muniz, que de varejo ele tinha a Lorde Perfumaria. É Lorde, né? Tem, Lorde. Pois é, que é a mulher dele que administra do Enes, né? Então você vai, por aí, você vai encontrando outros, né? Que vêm do varejo, que era empresário, né? Seu Dimas, a gente está chegando no final do podcast aqui. Sempre é triste acabar. Mas a gente sabe que tem muita história, a gente tem CDL News para entrevistar ainda, tem documentários que a gente vai fazer aqui dentro. O trabalho de comunicação que a CDL está fazendo aqui de resgate da história e também de valorizar os que estão fazendo é muito bacana. Quero parabenizar pelo que o senhor fez, pelo que o senhor faz e pelo trabalho que o senhor fez aqui também na CDL e continua contribuindo aqui no Conselho. Então, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os que estão aqui atuando, para os novos empresários, tem a CDL jovem também aí. Qual é a mensagem que o senhor passa para esse pessoal que tem a veia do lojista? Tem muita gente jovem por aí, né? Tem, muito. Empreendendo, né? Tem muita gente jovem. Tem, inclusive, o CDL jovem, né? Mas a minha mensagem é de continuidade, que eles continuem fazendo aquilo que os outros já fizeram no passado, né? Continuem empreendendo, continuem acreditando no varejo, né? Preparando pessoas para o varejo, que a gente sabe que isso acontece, né? Parabéns aí a todos os diretores, parabéns a Andréia, viu, Andréia? Meu beijão para você, a gente conhece fisicamente, não acho que não, mas parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Acho que se tivesse mais dinheiro, podia fazer um pouco mais, mas quem sabe a hora... vem, os recursos chegam, né? Os recursos chegam. E ao Wagner, que está dando essa oportunidade aqui e tal, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo Wagner, né? Pelo Luciano, né? Que mensagem bonita, né, Marcelo? E para mim, o que ele falou, de continuem acreditando no varejo. Porque nós, que não somos varejistas, a gente depende disso. E como o senhor falou, é da história, da raiz, é da essência. E o DF, e através aqui da CDL, ainda existem muitas oportunidades para as pessoas crescerem e acreditarem nesse ramo. Já vou me despedir, Marcelo. Já vou me despedir e agradecer toda a sua audiência. Esse foi mais um episódio incrível. E eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E você, não esquece, ativa o sininho, notificação, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Obrigada, Marcelo. Conteúdo novo de gente que faz, como a história do seu Dimas, que nós contamos hoje aqui e que ainda tem muita coisa para contar. Então, participe conosco. Pode enviar sugestão de quem você gostaria de conhecer como lojista aqui no Gente que Faz, que a gente passa para a produção correr atrás. E quem sabe também a sua história de lojista vai estar aqui nessa bancada para a gente poder contar também. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Continue acompanhando a gente aqui e até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.